Bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês no webinar sobre proteção de dados usando YubiKey, né? Como é que a gente garante autenticação forte para as nossas aplicações, proteger os nossos usuários de ataques. Inclusive, a gente vai ver alguns casos reais que têm acontecido por aí. Para quem não nos conhece, né, meu nome é André Mazeron, sou diretor da Leverage Informática, uma empresa focada em segurança da informação em Porto Alegre, mas que atende clientes de todas as verticais de negócio, quase todos os estados do Brasil atualmente. E sempre focado aí no tema de proteção dos ativos de informação dos nossos clientes. Nós consideramos que a coisa mais importante que a organização pode ter é a informação. Para isso, além do nosso portfólio de serviços, a gente tem alguns parceiros tecnológicos, cujas soluções a gente traz para o mercado nacional. Alguns deles, inclusive, a gente representa com exclusividade aqui no Brasil, como é o caso ali da Kiteworks. Mas hoje o nosso foco vai ser em cima da Yubico. Fica o convite para vocês depois conhecerem um pouquinho mais as outras soluções com as quais a gente trabalha. Então, vamos lá. Vamos começar voltando um pouquinho no tempo e falando lá para trás de como é que começou a questão de autenticação usando senha. A necessidade de identificar pessoas que podem ou não ter acesso a algum recurso, ela existe desde sempre, desde os primórdios da humanidade. E uma das coisas mais óbvias que surgiram foi a questão da senha, que é um segredo compartilhado entre duas pessoas. Eu sei esse segredo, tu supostamente também sabe. Se tu me mostrar que tu sabe esse segredo, então ok, tu mesmo, tu está autorizado a ter acesso a esse recurso, a entrar nesse local, assim por diante, né? E isso vem de tão longa data que a gente tem registros já de uso de senhas ou equivalentes desde a Bíblia. No Velho Testamento tem usos de senhas. E os problemas com mau uso ou com a escolha infeliz de senhas, elas também remontam à antiguidade. Então, tem esse caso peculiar aí envolvendo o Calígula e o Cassius Careia, que era um centurião da guarda pretoriana, né? Fazia a proteção do imperador. O Calígula não ia muito com a cara do Cássio, a ponto de que, quando o Cássio era o centurião responsável pela guarda do palácio naquela noite, ele escolheu uma senha que era compartilhada pelos guardas ali, né? Cruza com alguém circulando pelo palácio do imperador de noite, né? A pessoa tem que saber a senha para poder, né, ser reconhecida como alguém que estava autorizado a falar. Então, assim, sempre que era o Cássio como responsável pela guarda, o Calígula escolhia uma senha que era um palavrão. Tipo, sei lá, eunuco, qualquer bobagem dessas, assim. Tem documentado, a gente sabe, historicamente a gente sabe até qual é a senha. Então, né, vinha alguém perguntando, quem é que vem lá? E o Cássio era obrigado a dizer eunuco, né? Ele se sentia bastante injuriado com esse tipo de coisa. A incomodação dele com o Calígula foi crescendo, até que chegou a um ponto que ele aceitou fazer parte de uma conspiração com o Senado romano lá, e ele, num belo dia lá, ele esfaqueia o Calígula. O que torna o Calígula provavelmente a primeira vítima de incidente causado por uma escolha infeliz de senha de segurança. Indo mais para a parte da TI, as senhas também começaram há muito tempo atrás. Vocês olhem só que coisa maluca. A gente está falando de um método de autenticação usado aí há 60 anos, né? E continua causando problema até hoje. O primeiro caso que se tem documentado de uso de senha para proteger algum recurso computacional é no Centro de Computação Distribuída do MIT, em 1962, onde tu tinha um
na época, né, que era um supercomputador, mainframe, hã, deles lá, e cada usuário tinha um certo tempo disponível de processamento, né. Essas máquinas elas, se focavam numa tarefa só num dado momento, então elas dividiam o tempo entre vários usuários que tinham lá seus projetos para executar no computador. Para disciplinar isso, então o MIT implementou o uso de senhas para identificar quem eram os usuários que estavam acessando aquele recurso para, né, tabular ali o consumo de tempo de processamento. Esse uso de senhas também acabou se tornando o primeiro caso de vazamento de senhas, porque teve um estudante de doutorado na época que entendeu que ele precisava de acesso a mais tempo do supercomputador do que ele tinha direito, então ele conseguiu obter o arquivo de senhas, ele se logava com as senhas dos coleguinhas para poder botar os seus próprios programas a executar no mainframe. Então faz 60 anos que a gente usa senhas de computador, faz 60 anos que existe vazamento de senhas para os mais diversos fins. Esse modelo, obviamente, ele não se sustenta. E tanto é verdade que se a gente pega o Verizon Data Investigation Report do ano passado, que é uma das melhores pesquisas sobre panorama de segurança de informação no mundo, a próxima deve sair nos próximos dias, o relatório de 2023 deve sair agora na primeira semana de junho, mas os dados do ano passado, eles mostram que quando a gente tem algum incidente de violação de dados dentro da empresa, uma das coisas mais comuns que acontecem é o roubo de credenciais. Por quê? Porque, obviamente, o atacante ele precisa se mover dentro da rede invadida, se mover lateralmente, ou daqui a pouco o objetivo dele é propriamente o roubo de senhas para depois disparar algum outro ataque em outro sistema, assim por diante. Então, depender apenas de senhas é a receita para, em algum momento, as coisas darem errado na nossa organização. Aí veio a questão assim de, mas beleza, vamos implementar MFA. MFA é a solução de todos os problemas, não é? Pois é, esse é o ponto-chave da discussão que a gente quer ter hoje. MFA resolve boa parte dos problemas. MFA, do jeito que vocês estão acostumados a implementar, resolve boa parte dos problemas, mas não todos, e ele pode levar a um falso senso de confiança do tipo, eu uso MFA, logo eu estou protegido e nada vai acontecer. E é isso que a gente quer evitar também. A primeira solução MFA comercial, que isso tem notícia da RSA, lá em 1986, eles lançaram o chaveirinho e tinha o cartãozinho também, né? Vocês olhem como mudou pouco isso aqui, como esse modelo também continua sendo utilizado pelas organizações até hoje, aí 40 anos depois. Então, a gente está falando de jeitos muito antigos de fazer as coisas. Num dado momento se mostrou eficaz, mas a gente vai comentar um pouquinho das deficiências disso e por que isso não é tão bacana hoje. Ao longo do tempo foram surgindo outros métodos, né? Como, por exemplo, SMS, manda uma senha temporária por SMS. Senha temporária por e-mail é super comum, inclusive tem uma série de até site governamental que aqueles que ainda não migraram para o GovBR lá, que às vezes usam esse tipo de coisa. Aqui, casualmente, é da Caixa, justamente, né? Tu vai te logar e ele te manda uma senha temporária para o teu e-mail que tu tem que digitar lá no site. Depois tem os TOTPs, que é a senha temporária baseada no tempo. Ou seja, é o equivalente no teu celular, né, daquele token lá da RSA. Tu tem um reloginho qualquer, assim como tinha naquele dispositivo, que de 30 em 30 segundos ou qualquer coisa assim te dá um código novo para tu digitar naquele determinado sistema. E mais recentemente a gente começou a usar autenticação via push, ou seja, em vez de tu ter que pegar um código no teu dispositivo e digitar naquela aplicação, aquela aplicação manda uma notificação para o teu autenticador dizendo, olha, tem alguém tentando entrar aqui, né, usando
usando o teu nome. É tu mesmo? Sim, e daí a pessoa autoriza. Não tem mais senha temporária para digitar. Parece bom. Entretanto, cada um desses métodos tem as suas idiosincrasias, as suas dificuldades e as suas vulnerabilidades que têm sido exploradas pelos atacantes aí no dia a dia. Se a gente pega SMS, por exemplo, o protocolo no qual o SMS é baseado, que é o SS7, ele tem uma série de vulnerabilidades que permite a um atacante conseguir, por exemplo, desviar o envio desse SMS para um outro número e daí tem acesso àquele OTP. Foi muito comum, hoje sinceramente não sei o quanto ainda é comum, mas foi muito comum durante algum tempo aqui no Brasil as questões de SIM swapping, né? Que há grandes controvérsias de como é que isso acontecia, se tinha envolvimento ou não de pessoal interno das operadoras, mas basicamente, né, alguém entrava em contato com a operadora e dizia, olha, eu sou o André, eu perdi quero trocar o número do meu celular aqui, estou com esse chip novo, transfere a minha linha para cá, e daí a tua linha era transferida contra a tua vontade, sem teu conhecimento, para o aparelho do atacante, e daí ele tem acesso a todas as credenciais que chegavam via OTP. Tu também pode topar por aí com sites de phishing que vão se fazer passar por uma determinada aplicação, seja uma aplicação interna, seja uma aplicação de terceiros, onde tu vai tentar capturar a senha e mais o OTP gerado pelo MFA para poder se logar com aquele usuário. Quando a gente fala de TOTP, né, que é a senha temporária, o atacante tem uma janela de oportunidade para conseguir fazer isso, né? Ele tem que fazer tu entrar no site de phishing, dar um jeito de tu mandar o código para ele e ele tem que usar esse código rapidamente antes que aquela senha expire, mas essa janela de oportunidade existe e os ataques acontecem em cima disso. Também tem casos que são um pouco mais sofisticados, que envolvem o vazamento da semente que é usada para gerar o TOTP. No TOTP, lembrem o seguinte, tem um aplicativo, um dispositivo qualquer que está gerando um código lá de 6 algarismos, que o servidor do outro lado tem que saber que código ele tá esperando receber. Ou seja, tem uma mesma semente que é usada para gerar em cima de mais a informação do relógio, que tem que estar preciso, né? As máquinas têm que estar sincronizadas ali no tempo, para poder gerar o mesmo código e ver se aquele código que tu está mandando para ele é realmente o código que ele espera. Ou seja, tem uma oportunidade aí de alguém explorar em qualquer uma das pontas o roubo dessa informação, e se ele rouba essa informação, ele consegue pegar e cadastrar o autenticador dele, por exemplo, no dispositivo dele, para poder, enfim, se passar pelo usuário. E tem um outro ponto que começou a se tornar comum nos últimos tempos, que são os ataques de fadiga de MFA, que daí eles são muito voltados em cima de autenticação push. Então, em vez de se preocupar com o roubo do OTP ou TLTP, no push não tem esse tipo de coisa, o que a gente vai fazer é enganar o usuário pelo cansaço. Então, pegar ele pelo cansaço. Isto acontece, e acontece em alguns casos aí bastante notórios, como foi o caso da Uber, por exemplo, que é amplamente conhecido. Inclusive, a Uber depois teve outros rolos vinculados a como é que eles lidaram com esse tipo de incidente que acabou causando o processo criminal contra o CISO da Uber. O cara quase que pegou cadeia. Ele não chegou a pegar cadeia porque converteram a pena em liberdade condicional, tá? Mas, assim, o cara foi condenado pela forma com que a Uber lidou com esse incidente. O que aconteceu no caso dos caras? Segundo o que a empresa contou, teve um dispositivo de algum colaborador que foi infectado com malware. Pensem no contexto, principalmente nessa época de pandemia, onde muitas empresas migraram para home office, modelos híbridos, e daí tu começa a ter computador que estava dentro da empresa, que estava protegido através do teu firewall lá, onde tu estava fazendo inspeção de tráfego e tudo mais. Agora esse dispositivo está na casa do usuário, acessando direto a internet, e sabe-se lá que
outros usos esse colaborador está fazendo no dispositivo da empresa fora de horário. De um jeito ou de outro, essa máquina foi infectada, né? A máquina estando infectada, o atacante conseguiu roubar as credenciais de alguém lá da Uber. E essas credenciais, inclusive, elas foram postas à venda, né, em sites especializados para isso lá na Dark Web. Eu não sei, não vem ao caso se o atacante que infectou a máquina e roubou a credencial é o responsável pelo resto do ataque, mas é indiferente. Pode ser a mesma pessoa, ele pode ter vendido a credencial para alguém, não interessa. O que acontece é o seguinte, credenciais de usuários da Uber estavam disponíveis por aí. Só que a pessoa que estava de posse dessas credenciais não conseguia se logar, porque ele só tinha a senha, mas não tinha a posse do autenticador. Então, né, era gerada uma notificação para o usuário e ele não tinha como responder. Aí o que os caras fizeram? Eles começaram a inundar o usuário com solicitações de aprovação. Eles começaram a fazer um monte de tentativas recorrentes de login, e cada uma delas gerava uma notificação lá no celular, no relógio, seja lá o que for, do colaborador, dizendo, olha, prova entrada, prova entrada, prova entrada. Né? O colaborador, obviamente, não estava aprovando essas notificações, porque não era ele que estava se logando, mas ele estava incomodado com aquele tipo de coisa. Aí, o que os caras fazem em seguida? Eles entram em contato com essa pessoa e dizem, olha, sou aqui do Service Desk da TI da Uber, né? A gente está com um probleminha no sistema aqui, tu deve ter percebido, né? Tu deve ter recebido um monte de notificação, não te preocupa, isso não está acontecendo só contigo, isso é um problema que está acontecendo com alguns usuários aí, e a gente já achou a solução. Para resolver isso, a gente só precisa que tu faça uma coisinha. Aprova mais recente solicitação de entrada, e daí a gente para de... Tu vai ver que tu vai parar de receber notificações. Aí o cara faz. De novo, pensem no contexto do cara que está remoto, que está trabalhando em home office, etc, etc. Ele recebe um telefonema de alguém que diz, olha, eu sou do Service Desk da tua empresa e eu sei exatamente o problema que tu está passando nesse momento. É fácil convencer a pessoa. Esse atacante aqui, que entrou em contato com a pessoa, tá? Isso aqui era um rapaz lá de 18 anos de idade, atuando sozinho. Então, não era nem uma coisa assim mega hiper sofisticada, uma quadrilha super sofisticada e tudo mais. Bom, uma vez que o colaborador aprovou a notificação, o atacante conseguiu se logar na VPN da Google e daí, né, foi fazendo um estrago. Ele depois teve mais um probleminha vinculado à má gestão de credenciais, que é o seguinte, ele conseguiu achar um script de PowerShell salvo em alguma máquina qualquer, e dentro desse script de PowerShell tinha lá fixo dentro do código um usuário e senha de acesso ao cofre de senhas da Uber. E daí o atacante então conseguiu acesso a um monte de credenciais privilegiadas. Então, o buraco foi um pouquinho mais embaixo. Esse mesmo tipo de ataque, ele tem acontecido com um monte de empresa, e olha que curioso, com um monte de empresas que são de base tecnológica. Então, não tem nem aquela coisa de dizer, não, mas eu sou uma empresa de tecnologia, meus usuários manjam tudo de TI, eles não vão cair nesse tipo de coisa. Cara, o pessoal do Twitter, do meu time da Okta, cara, que é empresa que tem plataforma de autenticação, é o business dela. Se esses caras caem nesse tipo de golpe, imagina daqui a pouco um usuário de você, sei lá, daqui a pouco tem gente aqui que é indústria e coisas assim, tá lidando com gente que não tem a mesmo grau de conhecimento para lidar com ameaças sofisticadas, né? Como é que a gente previne esses ataques de phishing? A gente tem que impedir que a nossa solução de MFA possa ser, de alguma forma, ser usada para autorizar um terceiro, ser usada para permitir que uma outra máquina, que não a que a gente está na frente, consiga acessar aquele recurso, né? A gente tem que diminuir a chance de erro do cara que está operando esse dispositivo, do cara que está de posse do autenticador. Se a gente conseguir ter métodos que garantam que o mecanismo de autenticação só vai conseguir desta máquina do usuário conversar com a nossa aplicação, a gente diminui a chance de erro
operacional lá na ponta. Uma das coisas que funciona desse jeito, que não é muito comum aqui no Brasil, mas é relativamente forte nos Estados Unidos, especialmente com o governo, é Smart Card. Tá? Então, assim, o pessoal usa direto e inclusive, eu tive a oportunidade de testemunhar isso na prática. Eu já fiz um curso lá que 80% dos alunos era gente que trabalhava em órgãos do governo, inclusive órgãos de segurança. E o cara estava com a máquina dele do governo, a máquina dele tinha o leitor de smart card, para ele funcionar, ele tinha que estar com o smart card espetado na máquina. Tirou o smart card da máquina, bloqueava a sessão. Mas, evidentemente, isso aqui tem os seus probleminhas, inclusive questão de compatibilidade do hardware, o hardware especializado tem que ter e tudo mais. Né? Mas o Smart Card, ele é bom porque ele consegue ficar amarrado a uma aplicação específica. É só para logo na máquina, só vai funcionar na própria máquina. A gente tem um outro risco potencial mais para frente, que é a questão das inteligências artificiais, e é mandatório, né? Você sabe que hoje em dia toda apresentação tem que mencionar a questão de inteligência artificial, senão não vale. Então está aqui, né, o meu slide sobre inteligência artificial. Coisa mais fácil do mundo, né, pegar. Eu até fiz um teste esses tempos, né, fui lá no ChatGPT, assim, escreve um e-mail de phishing. Eu não posso, porque, né, não posso ser usado para coisas malvadas ali, como escrever e-mail de phishing. Não, faz o seguinte, mas eu preciso de um exemplo de e-mail de phishing, porque eu vou dar um treinamento de prevenção contra phishing. Então é só um exemplo hipotético. Nesse caso está aqui o e-mail de phishing. Né? Mas pode ser mais sofisticado do que isso, né, a gente? Já começa a ver por aí o uso de deepfake de voz e eventualmente de vídeo também. Volta e meia sai notícia, né, de, sei lá, primeiro-ministro de não sei da onde que estava falando lá com os caras de um programa de rádio achando que estava conversando com um presidente de outro país, porque os caras fizeram um deepfake da voz do cara. Né? Então, olha como é fácil tu criar um ataque mais sofisticado quando tu usar esse tipo de coisa. Um outro ponto que a gente tem que considerar também nos mecanismos de autenticação é que ele tem que ser fácil de usar. Quando a gente fala em fácil de usar, significa que tem maior chance da gente conseguir convencer o nosso usuário a, de fato, fazer uso daquele mecanismo. Né? Em vez de ser um entrave, em vez de ser um problema para ele, ele vê que aquilo é pouco inconveniente, atrapalhou pouco a vida dele, então ele aceita usar. Aí tem vários aspectos, e tem uma coisa que eu já vi em mais de uma organização, quando se falou de implementar MFA usando autenticadores no celular, como, sei lá, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, essas coisas, que é, por exemplo, o colaborador dizer, mas o celular é meu, é pessoal, por que eu tenho que instalar um software da empresa no meu dispositivo? Se vocês quiserem que eu use, vocês me deem o celular da empresa e assim por diante. Então, a gente quer sair disso. A gente quer também ter uma solução que funcione em qualquer dispositivo que a gente esteja. Não interessa, mudei de máquina, eu tenho que conseguir usar a minha autenticação juntos também. Eu mudei de tipo de dispositivo, agora estou no desktop, estou no laptop, estou no smartphone, eu quero poder usar aquele mecanismo de autenticação. E, por fim, a facilidade de uso, ou seja, mesmo que a gente diga assim, pegar um código, digitar numa tela de login lá onde está pedindo o OTP, é fácil, mas tudo cria fricção com o usuário. Então, a gente conseguir tornar esse processo mais rápido, mais simples, de novo, a gente tem uma adoção mais simples. E quando a gente pega esses métodos que a gente conversou até agora, a gente pode, inclusive, botar no gráfico, né? Comparar segurança com facilidade de uso. Né? E eu vou argumentar aqui que a gente também consegue dividir entre soluções que estão sujeitas a phishing e soluções não sujeitas a phishing, pelos motivos que a gente já expôs. A mais fácil de usar e menos segura é pedir usuário e senha. Tá? Ninguém tem a menor dúvida disso. Quando a gente fala de tokens físicos que geram OTP, o TOTP, eles são menos fáceis de usar, porque, enfim, tu tem
Tu tem que ver um númerozinho que está na tela, tu tem que digitar esse númerozinho, tu tem o risco de daqui a pouco acabar a bateria daquele dispositivo, tu tem que trocar aquele dispositivo. É um pouco mais trabalhoso. E se tem um código que vai ser digitado em algum lugar, significa que está sujeito a phishing também. Smart Card é bem seguro contra phishing, porque ele vai funcionar somente na própria máquina, tu não tem, a menos que tu empreste o Smart Card para o atacante, né? Mas daí aí não é phishing, aí é engenharia social, né? Com acesso físico à pessoa lá, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas não está sujeito a phishing, mas a facilidade de uso também não é tão grande, porque inclusive tu depende de hardware especializado na máquina. Quando a gente fala de soft tokens, como o Microsoft Authenticator, coisa assim, eles estão lá no meio do caminho da facilidade de uso. A autenticação push é fácil de usar até, mas, de novo, a gente cai na questão do phishing. E daí a gente tem como resolver esse problema, porque hoje a gente consegue ter um dispositivo que junta a proteção contra phishing com a facilidade de uso. E isso é tão eficaz que a própria Google resolveu adotar como solução para resolver o seu problema interno de roubo de credenciais. Então, o Google tinha série de tentativas de bem-sucedidas ou não, de contas invadidas, de rouba-senha e tentativas de ficar digitando usuário e senha, que acabavam levando a bloqueio do usuário. Então, assim, eles também entendiam que eles usavam até então de segundo fator de autenticação, caía naquela questão. Vulnerável a phishing, em alguns casos pode ser vulnerável a man in the middle, dependendo de como é que funciona aquela autenticação. O que eles fizeram? Eles distribuíram o YubiKey para todos os funcionários. Eles distribuíram mais de uma chave para cada funcionário, para ter um backup, vai que o cara esqueceu em casa, vai que o cara perdeu, coisa assim. Mas, enfim, YubiKey como fator de autenticação. E daí, eles foram para zero roubo de credenciais, numa base de 350 mil usuários no mundo inteiro. O fato de tu não depender mais de soft tokens para autenticação também gerou uma redução significativa de chamados de suporte vinculados à questão do MFA. O processo de login fica mais rápido também do que o uso de OTP, e daí quando tu pega 350 mil usuários se logando todos os dias, tu tem um ganho de produtividade bacana. Isso também evita bloqueio de conta, que se torna invulnerável a esse tipo de questão. Aí tem até, vocês vão achar no blog de segurança da Google lá, um artigo onde eles comentam um pouco disso, e daí tem esse gráfico deles, com risco de account takeover, risco de alguém roubar aquela credencial. Se tu usa número de telefone como segundo fator de autenticação, 50%, SMS 24%, e-mail secundário, recebe um OTP num e-mail secundário lá, 21%, OTP via push, 10%, chave de segurança 0. E o parceiro deles para isso é a Yubico, que fabrica YubiKey. Nome é parecido, a gente vai, mas Yubico é o nome da empresa. Rapidamente, para entender quem é a Yubico. A Yubico é uma empresa que não é tão antiga assim, ela foi fundada em 2011, qualquer coisa assim, em Estocolmo. Hoje ela tem 2 headquarters lá em Estocolmo, no Vale, mais de 10 milhões de chaves fabricadas, mais de 4 mil clientes corporativos em 160 países. Se vocês olham a lista de clientes que usam esse tipo de solução, vocês vão achar tudo que é grande empresa aqui, inclusive umas que tiveram que aprender na marra, como a própria Google ali, que adotou a solução depois. É o tipo de solução que tu disponibiliza para 100% dos usuários? Não necessariamente. Por exemplo, tem uma empresa aqui no Brasil, que é uma operadora de data center, que não distribuiu chave
para todo mundo. A recepcionista da empresa não tem lá uma YubiKey. Mas o pessoal que tem acesso físico ao data center, por uma questão de segurança, eles não podem entrar com o celular. Você tem que deixar o celular lá de fora quando eles entram no data center. Se o cara deixa o celular do lado de fora, qualquer método de autenticação que dependa do celular, como um soft token, coisa assim, a hora que o cara precisa se logar no servidor, já não funciona. O que o pessoal faz? Entra dentro do data center carregando Yubico. Tá, então, o que é esse dispositivo? Esse dispositivo é isso aqui. Deixa eu só parar rapidamente o compartilhamento, só para mostrar aqui. É um chaveirinho USB. Se você repara, inclusive, ele é bem fininho, ele não tem nada de bateria, ele não tem nada de peça móvel, ele é só um computadorzinho embarcado que conecta na USB, e a gente tem múltiplos formatos aqui de USB-A, USB-C também. Esse aqui também funciona com NFC, tá? Que a gente vai mostrar até. Como é que esse cara funciona? Esse cara, ele gera um par, quando tu vai registrar ele para se autenticar numa aplicação qualquer, ele vai gerar um par de chaves, uma chave fica com o servidor lá do outro lado, a outra chave fica armazenada no dispositivo e ela fica amarrada àquela origem específica. Tu gerou um par de chave porque tu quer usar o dispositivo para se autenticar na Google, aquela chave só vai poder ser usada para se autenticar na Google, e a chave privada está aqui, a chave pública está de posse só com a Google. A gente está falando de criptografia de chave assimétrica, não tem como alguém no meio do caminho roubar essa informação, fazer algum uso dessa informação, manipular essa informação, tentar extrair a chave privada daqui de qualquer forma. E quando tu vai se autenticar, ele tem um sensorzinho que tu tem que encostar aqui para demonstrar que tu está na frente da máquina. Não adiantaria tu deixar o token espetado na máquina, sair para almoçar, se alguém remotamente invadir tua máquina e tentar se logar em algum site que pede autenticação via dispositivo, não vai conseguir, porque teria que estar fisicamente na frente do computador para poder tocar o sensor para comprovar que tem um humano lá. Então, a gente consegue se proteger até contra ataques envolvendo ferramentas de acesso remoto. A Yubico, a empresa que fabrica o YubiKey, é uma das principais colaboradoras da FIDO Alliance. Tá? O que é a FIDO Alliance? É a entidade que desenvolveu esse padrão de autenticação. Entre os membros-chave da FIDO está a própria Yubico, evidentemente, Microsoft, Amazon, Google, Apple, Samsung, Meta, vários dos principais bancos e operadoras de cartão de crédito e assim por diante. Ou seja, isso é um padrão que não é privado de uma empresa. Ele é disponível para qualquer um criar a sua aplicação compatível com FIDO ou o seu autenticador compatível com FIDO. Quando tu compra um notebook, sei lá, da Dell, que tem leitor de impressão digital, rodando Windows, etc., a hora que tu vai usar esse leitor de impressão digital para se autenticar em algum site, por exemplo, tu está fazendo isso através de FIDO. Tá? Algumas características, então, disso. As chaves ficam armazenadas de forma segura. A gente, inclusive, passou por uma situação agora onde a gente teve que mandar um token desses para uma empresa da área financeira que tem um time especializado em fazer quebra do dispositivo. Ou seja, eles estavam atrás de vulnerabilidades do hardware, tentar extrair a chave privada que estava armazenada aqui. Não conseguiram. Tá? Cada chave associada a uma aplicação específica. É a prova de phishing, que eu comentei, que tu não tem nada que tu possa daqui dizer, peraí, deixa eu passar essa informação para o cara que me ligou aqui, deixa eu entrar num outro site qualquer, se fazendo passar pelo site da minha empresa. Não tem como, porque se alguém criar uma página de phishing parecendo a página de logão do 365, isso aqui não vai funcionar, porque a página de phishing do cara não tem a outra chave do par de chaves para conseguir se comunicar com o dispositivo e te autenticar. Então, simplesmente assim, não tem como funcionar phishing. Outro ponto, não tem informação sobre o usuário no dispositivo. Só tem
o par de chaves. Ele não tem assim, a conta de login lá no 365 é andré@leverage.if.br. Essa informação não existe. Só tem assim, eu falo com o 365 com esse par de chave aqui. O que significa que se tu perde esse dispositivo, obviamente tu vai fazer por segurança, tu vai cancelar essa chave lá no 365, nos outros serviços que tu está utilizando. Mas se alguém acha esse dispositivo, não tem como pegar isso aqui e dizer, agora eu tenho o dispositivo autenticador do André, agora eu vou usar isso para me logar no serviço A, B ou C. Ele não tem como saber de quem é esse dispositivo ou que sites ou aplicativos esse dispositivo é usado para autenticar. A mesma coisa vale para o lado do servidor. Se o servidor é hackeado e o pessoal rouba a chave, ele rouba a chave, mas ele não adianta ele subir essa chave, rouba a chave pública, mas ele não tem como subir essa chave no outro servidor de phishing e tentar usar ela, porque a URL vai ser diferente. Aí a autenticação não vai funcionar, porque está amarrada àquela URL específica. Então, ele é seguro contra violações do lado do usuário, ele é seguro contra violações do lado do servidor. A FIDO tem dois modos, o padrão FIDO tem dois modos de operação, tá? Ele pode funcionar como segundo fator de autenticação, vai pedir o usuário e senha e depois tu vai se logar vai pedir o dispositivo, ou ele pode funcionar com autenticação passwordless também, ou seja, não tem senha. Tu vai se logar somente espetando o dispositivo na máquina e tocando aqui. Obviamente, quando a gente fala de autenticação sem senha, isso aqui tem que ser usado em situações com nível de risco. Agora que eu me dei conta que eu tinha parado o compartilhamento, não subi de novo. Tudo bem que estava mais mostrando o dispositivo mesmo. Mas aqui é tudo que eu falei já no slide. Se eu uso isso aqui com autenticação passwordless, tem que ser com nível de segurança mais baixo. Tá? Tem que ser para usos onde, se alguém estiver de posse desse dispositivo, isso não vai ser um problema catastrófico. Se eu uso autenticação passwordless e alguém rouba o dispositivo, se souber qual é o nome de usuário, qual é o site, a pessoa vai conseguir se logar. Tá? Então, mas, enfim, funciona. E facilidade de uso, a gente já comentou, login só com toque, não tem nada para digitar. Como é que funciona a experiência? Eu só vou comentar isso, depois a gente vai ver na prática, demonstrar, tá? Mas como é que funciona? Vai se logar em algum site, em alguma aplicação, em alguma coisa, ou até mesmo no próprio Windows, tá? Já que o Windows suporta, tu tem como configurar o AD para fazer autenticação via YubiKey também. Ele vai te pedir tua senha. Depois da senha, ele vai te pedir para tu botar o dispositivo e tu vai tocar no dispositivo ou vai aproximar o dispositivo do teu smartphone se tu tá se logando em algum site e coisa assim. Então, a experiência é super tranquila. O que está acontecendo por trás disso? O que está acontecendo por trás é que aquele serviço vai mandar um desafio envolvendo, encriptado também com a chave pública lá que foi gerada a hora que tu fez o enrollment naquele site. Esse desafio vai direto para o dispositivo, navegador. Todos os navegadores suportam FIDO. Todos os sistemas operacionais modernos suportam FIDO. Ele vai conversar direto com o hardware que está dentro aqui do dispositivo. O dispositivo vai responder usando a chave privada daquele usuário, dizendo, olha, confirmo que o usuário está aqui e tudo. E daí eles se asseguram que eles estão conversando com quem efetivamente deveria. Vou mostrar rapidamente na prática como é que funciona isso. Se a gente vai, por exemplo, para vamos para o 365, vamos para console de administração do lado do 365. Eu vou entrar com meu usuário e senha, usando o FIDO como segundo fator de autenticação. Aqui ele já me diz, olha, usar o Windows Hello ou uma chave de segurança. Eu vou usar a minha chave de segurança. USB Security Key. Tá? No caso aqui, a política da Microsoft para uso de
do YubiKey como segundo fator de autenticação exige que o dispositivo esteja, além disso, protegido por um PIN, tá? Então, eu preciso entrar com o PIN para poder desbloquear o dispositivo, e daí eu só dou um toque e eu estou logado lá no 365. Essa decisão de uso ou não do PIN vai do desenvolvedor da aplicação. Microsoft tornou obrigatório por causa do 365. Não precisa. Eu, particularmente, acho uma boa prática, porque mais uma camada de proteção contra a perda do dispositivo. 8 tentativas erradas do PIN bloqueia o dispositivo. Super, super simples de utilizar. Não fica mais barbada que isso. Eu comentei já, né, que tu tem ali biometria, por exemplo, no teu smartphone, no teus laptops e tudo mais. Tanto a Apple quanto a Microsoft, elas fazem a implementação delas do FIDO. Tá? O que acontece é que para esse dispositivo funcionar, ele tem que ter suporte, o hardware tem que suportar isso. Que tu vai ter num notebook moderno, etc., mas que não necessariamente tu vai ter em todo o parque de máquinas da empresa. Daqui a pouco teus desktops, a empresa usa desktop, não vai necessariamente ter suporte à biometria e coisa assim. O outro ponto que a gente tem vinculado ao uso disso é que eu uso pra caramba. Tá? Meu laptop tem leitor de impressão digital e eu uso como fator de autenticação. Mas as chaves que estão salvas nesse hardware, elas estão salvas nesse laptop. Se eu trocar de laptop, eu tenho que cadastrar tudo de novo. Se as chaves estão no dispositivo, eu levo o dispositivo para outra máquina, as chaves estão todas aqui. Então, a gente não fica amarrado a um PC específico. Né? Mas nem todo mundo suporta FIDO. Vai que eu encontre alguma aplicação por aí que daqui a pouco diz, não, essa aplicação é daquelas que só funciona com soft token, só funciona com Google Authenticator, Microsoft Authenticator, essas coisas assim. Aquelas que dão QR Code para tu escanear. Dependendo do modelo de token que vocês escolherem, nesse caso aqui, por exemplo, ele suporta OTP também, tá? Aí como é que aí a experiência fica mais parecida com os autenticadores tradicionais, mas eu continuo com uma camada adicional de segurança que é o próprio token. Ou seja, eu vou escanear o QR Code via o aplicativo que está no meu celular e daí eu vou conseguir, por exemplo, escanear o código lá e gerar um OTP no celular. Mas para fazer uso desse OTP, eu tenho que estar de posse do autenticador. Aquilo que for padrão FIDO, que não tem QR Code para escanear, que não tem OTP, etc., vai ser sempre a opção mais segura. Sempre a opção mais segura. Isso aqui é para suportar o legado quando a gente tem aplicações de negócio que só funcionam desse jeito. Ok? Vamos ver um caso de uso de OTP, então, funcionando junto com FIDO. O que eu vou fazer? Eu vou para o Instagram. Botar meu usuário e senha. E daí ele pede meu código de login de 6 algarismos. Eu vou ter como mostrar na tela aqui, mas deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Eu tenho o autenticador aqui. Para poder fazer uso do autenticador, o que eu vou fazer? Eu preciso aproximar a chave. E daí, via NFC, ele vai liberar o código de autenticação. Que daí eu posso digitar aqui para fazer, enfim, fazer login na minha aplicação. Beleza, loguei lá no Instagram usando um método não tão bacana de autenticação, que é TOTP, só para mostrar que a gente suporta esse mecanismo também. Então, a Cloudflare passou por uma usuária de
interna de YubiKey, ela passou por basicamente o mesmo tipo de ataque que a Uber sofreu. Como é que aconteceu no caso deles? Qual foi o resultado? Primeira coisa, o atacante disparou uma série de SMS para a base ali de 76 usuários internos da Cloudflare. Eles receberam essa mensagem aqui, alerta, tua agenda da Cloudflare foi atualizada, por favor, clique aqui para ver as mudanças, e daí vem um link com um cara de legítimo, que levava para um site com um cara de legítimo, né? A Cloudflare usa a Okta mecanismo, como mecanismo de autenticação. Aí, o que acontece? Né? A Cloudflare até agiu rápido, no sentido de que o NOC deles, alguma coisa do tipo 6 a 9 minutos depois dos SMS terem sido enviados para os usuários, já tinha usuário que tinha sinalizado para eles, dizer, olha, recebi um SMS de phishing aqui. Aí eles já tinham, logo em seguida, eles já pegaram, já dispararam um e-mail para todo mundo dizendo, olha, está acontecendo uma campanha, estamos sendo alvo de uma campanha de phishing, fiquem atentos, não é para clicar nesse link. Eles também conseguiram descobrir onde é que esse servidor aqui estava hospedado, entraram em contato, bloquearam o acesso a esse servidor a partir de toda a CDN da Cloudflare, conseguiram entrar em contato com a empresa de hospedagem e em 30 minutos eles já tinham conseguido derrubar o site de phishing do ar. Mas nesse intervalo foi o suficiente para 3 dos 76 empregados que receberam o SMS irem lá e digitarem as suas credenciais. Olha como são as coisas. Não adianta a maioria das pessoas estarem saberem o que fazer em relação ao e-mail de phishing. Basta né, um errar frente àquela ameaça, já coloca tudo a perder. Então, 3 usuários colocaram as credenciais, usuário e senha. Aí, o que acontece? O atacante tentou forçar, porque o Okta suporta vários métodos de autenticação, tentou forçar o envio de solicitação de TOTP para os caras, né, para induzir eles a digitar na página de phishing. Só que dentro das políticas de uso da Cloudflare, eles já não usavam mais TOTP, eles só usavam YubiKey. Ou seja, aquela página não servia para nada, porque o cara não tinha nada para digitar, ele não tinha um código que ele pudesse gerar para digitar na página de phishing. Né? Então o ataque parou por aí. Em paralelo, os caras estavam tentando também, a hora que o usuário entrava nesse site, tentava fazer download de uma ferramenta de acesso remoto lá para a máquina do usuário, só que daí isso aqui também não deu muito certo, porque o antivírus da máquina estava detectando a ferramenta de hack. Tá? Mas, assim, se tivesse alguma forma de TOTP envolvido, 3 dos 73 usuários teriam passado credencial, usuário, senha e TOTP, os caras tinham conseguido entrar na Cloudflare. Aí tu lembra que a Cloudflare opera 20% de todo o tráfego de internet, dependendo do tipo de credencial envolvida, o que esse cara pudesse tentar fazer, podia ser um estrago bem grande. Né? Aqui, para vocês... cortou. Aqui é Active Directory e aqui Azure AD 365, tá? Mas aqui, para vocês terem uma ideia, a quantidade de aplicações que já suporta out of the box já é compatível out of the box ali com o YubiKey. Tá? Praticamente tudo que é grande serviço de autenticação, tudo que é grande provedor, as principais aplicações de negócio que vocês vão encontrar por aí, elas já suportam nativamente YubiKey. Para aquelas que não suportam nativamente, de novo, a gente tem a possibilidade não tão bacana de fazer isso via TOTP com o aplicativo de celular. Vamos ver um caso aqui, por exemplo, de como é que pode ser a experiência do usuário se logando na rede com YubiKey. Tá? Aqui eu já estou logado, então deixa eu fazer logoff.
Deixa eu só fazer o seguinte, eu preciso colocar a minha chave aqui, e como isso aqui é uma VM, eu só quero conectar o meu dispositivo a essa VM. Isso aqui podia ser uma sessão RDP, tá? O cliente RDP da Microsoft, ele é compatível também com, ele suporta fazer o pass-through do YubiKey. Então, se tu usa autenticação para uma sessão RDP, tu consegue ter o dispositivo conectado na tua máquina local para se conectar lá remotamente. Aí temos um usuário aqui que está sujeito a uma política de Nesse caso aqui, a gente está usando um outro método lá, que é o seguinte. O YubiKey vai funcionar, nesse caso, como um teclado virtual. Tá? A hora que eu toco no dispositivo... Eita, eu disse a hora que eu toco no dispositivo. Ele me gera um código, ele funciona como um teclado virtual aqui, me gera um código que eu não preciso digitar, ou seja, a experiência do usuário é muito mais tranquila, e se ele validar aquele código, beleza, eu consigo me logar. Só para vocês saberem, isso aqui daí está em conjunto com uma outra ferramenta com a qual a gente trabalha, que é o User Lock, que é para controle de logon no Active Directory. Cadê minha console do User Lock? Um monte de coisa aberta ao mesmo tempo. E fica tudo... Fica tudo pesado pra caramba. Deixa eu só conectar rapidinho aqui, porque eu acho legal de ver. Se é que eu vou conseguir. Ok. Eu vou responder. Tá. Aqui no meu console do Userlock, enfim, eu estou usando para ver o que está acontecendo. Eu vejo que são os usuários que estão logados aqui, que o uso está sendo feito do MFA, né, tentativas de ser incorreta, MFA cancelado, sucesso, tudo mais. Tá? O Userlock, ele faz mais do que isso. Uma das coisas mais usuais que a gente tem no Userlock é a parte de controle de logon por horário. Tá? Então, para reduzir horas extras não autorizadas, tudo, eu crio horários no qual aquele colaborador está autorizado ou não a fazer logon. E o mais bacana, tu consegue fazer isso daquele jeito tosco, usando os recursos do AD. Tá? Aqui a gente consegue fazer de forma muito mais elegante, com gerenciamento muito melhor disso. E uma das coisas que a gente consegue fazer com o User Lock, não é o foco dessa apresentação, tá? Mas a gente consegue controlar o horário de logon no 365 também. Então, o cara está em casa, acessando o Outlook no celular dele. Se ele estiver fora do horário de trabalho, eu consigo prevenir esse cara de mandar e-mail, consigo prevenir esse cara de usar o Teams e assim por diante. E uma das coisas que o Userlock faz é simplificar pra caramba a adoção de MFA no Windows. Gente, o último ponto para comentar aqui. Não mostrei a console, né? Aqui a console. Tá. Esse console web do Userlock, onde eu vejo o que está acontecendo lá. Até é chamado de suporte, o usuário não conseguiu se logar com o MFA, ele consegue, da tela de login do Windows mesmo, acionar o Service Desk para dizer, olha, preciso de ajuda. E o Service Desk tem condições de, não, o que está acontecendo? Esqueci o token em casa, beleza, hoje eu vou te liberar para tu entrar sem MFA. Último ponto para comentar aqui é a questão de formato de aquisição do YubiKey, tá? Isso aqui é um dispositivo de hardware, isso aqui não é serviço, isso aqui é produto. Tá? E eu tenho duas formas de ofertar isso. Isso aqui pode ser a compra normal. Eu preciso de 100 dispositivos. Beleza. A gente vende, te entrega os 100 dispositivos. Vai pagar o valor dos 100 dispositivos uma vez só, é teu. Não tem custo de manutenção, não tem custo de suporte, não tem
custos ocultos aí envolvidos nessa questão, tá? Isso entra como CAPEX, porque afinal de contas tu está adquirindo bem físico ali. Tipicamente, o que a gente recomenda, sempre vai ter usuário que vai perder isso. Então, tu precisa para 100 pessoas, não compra 100, compra 120, por exemplo, né? Mas outra forma que tem de aquisição disso é fazer isso via comodato, o que nos permite parcelar ao longo de 3 anos o custo do dispositivo. Então, ao invés de pagar 100 dispositivos uma vez só, tu vai pagar 1/3 por ano, diminui pra caramba o investimento anual que tu tem que fazer, né, no dispositivo. E outra coisa, como isso aqui entra como comodato, isso aqui entra como OPEX, entra como operational expenditure, o que pode ser uma boa, dependendo do regime fiscal da organização. Tá? E no final das contas, mas isso aqui então é aluguel, terminou os 3 anos sem devolver o dispositivo? Não, tu vai ficar com o dispositivo no final dos 3 anos. Tá? Então, é basicamente um jeito que o distribuidor conseguiu viabilizar para poder dividir no tempo o custo de aquisição de dispositivos e permitir fazer isso acabar sendo como um serviço. O que eles estão fazendo é eles lançando, considerando assim, vai ter 100, vai ficar contigo e a gente está dizendo que no final de 3 anos a gente vai ter 100% de perda dos dispositivos. Não queremos receber nada de volta, fica contigo tudo. Então, isso aqui acaba sendo um formato extremamente vantajoso. Gente, ficou claro para vocês de por que isso que é mais importante, assim, de por que a gente de fato consegue se defender de phishing usando essa solução? Ficou claro para vocês casos de uso? Dúvidas? Certezas? Deixa eu até tirar isso, mais fácil. O Thiago perguntando aqui, acesso via SSH. Boa pergunta. Já te respondo. Thiago. Eu vou encerrar. Deixar a gravação mais um. Em relação à gravação, tá? Vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. A gente manda o link por e-mail depois para vocês, tá? Então vocês conseguem ter acesso. PPT a gente pode mandar também. PPT para não ficar enchendo a caixa postal de vocês. Quem quiser, que precisar o PPT, manda um e-mail. Manda um e-mail para a gente manda. Sobre SSH, sim, serve, tá? Ele pode salvar a chave privada para o SSH no próprio dispositivo, tá? Então, assim, se o cliente SSH suportar PKCS11, a gente consegue armazenar a chave RSA, a chave de curva elíptica no dispositivo, consegue armazenar a chave Open PGP no dispositivo, tudo. Se pode utilizar junto com o VPN do FortiGate. Não sei de cabeça, Cassiano. É algo que a gente pode dar uma olhada. Já descubro também. Sim, funciona com Fortinet. Tá? Fortinet usa OAuth, FortiGate usa OAuth, que é um protocolo padrão de mercado para autenticação, tá? E as chaves, aí tem as diferenças da chave, não vem o caso aqui, tá? Mas essa aqui, que é a Security Key, que é a azulzinha, ela só suporta FIDO, ela não suporta o OAuth, tá? Então essa aqui não funciona, essa aqui
que é a YubiKey 5, ela suporta o Alt e ela vai funcionar com a VPN da FortiGate. Aí não vem ao caso aqui, tá? Mas tu tem diferentes modelos, assim, inclusive tem umas bem pequenininhas que tu pode deixar fixo na máquina, se tu quiser, tu tem, para cada uma delas, tu tem diferentes tipos de porta também, tudo. Essa aqui é um pouquinho mais antiguinha que a 5, mas qualquer coisa que suporte o Alt, então, a gente consegue integrar. Pessoal, mais alguma dúvida? Agora sim eu vou encerrar a gravação, eu vou continuar aqui mais um pouquinho, mas encerramos a gravação por aqui. Obrigado para quem está nos assistindo online.